Fala galera, aqui é o Marcelo e a minissérie de hoje ela não tem como ser mais chamativa. Olha só, é um quadrinho do selo Black Label focado no Coringa e com estilo total terror psicológico. Pois é, no vídeo de hoje nós vamos resumir a primeira parte dessa minissérie que promete muito. Fala galera, então a minissérie de hoje se chama Joker Killer Smile, que numa tradução livre nossa aqui é Coringa Sorriso Mortal. E como eu disse antes, este é mais um quadrinho lá daquele selo Black Label da DC, ou seja, ele vai carregar uma história aí com teor mais adulto. Essa história vai ter um clima de terror muito maneiro, e nela nós vamos ter um psiquiatra mega gabaritado aí tentando fazer o impossível: curar a loucura do Coringa. Mas e aí, será que ele vai conseguir? Bom, nós vamos começar a descobrir se isso acontece ou não no resumo da primeira parte de hoje dessa minissérie, então bora lá! A história começa com o Coringa falando sobre um de seus planos mirabolantes que ele fez no passado, e apresenta um plano bem Coringa, no qual centenas de balões roxos e verdes são soltos por toda a Gotham, e cada um deles guarda um pouco do gás do riso do Coringa. Ele diz que tudo que ele sempre quis foi criar coisas que sejam belas, algo que ninguém nunca viu. Uma outra voz que parece que tá falando com ele pergunta se o Coringa é um artista. O Coringa, daquele jeito dele, desconversa e diz que ele pode ser ou não. Enquanto vemos o desfecho do seu último plano, o vilão revela que quer dar ao seu público algo que eles não esperam: felicidade, risadas. Isso porque elas são a essência da beleza. O Coringa, então, de um jeito chateado, revela que algumas pessoas não entendem isso. E claro, ele está se referindo ao Batman, que aqui coloca novamente o vilão no asilo Arkham. E pessoal, só aquele lembrete básico, né, de dar aquele bate-joinha aqui nesse vídeo e também comentar aqui no canal, porque nos ajuda bastante. E se você não é inscrito aqui na Batcaverna, se inscreve aqui no canal para saber tudo sobre Batman e também ativa o sininho de notificação para ficar sabendo dos nossos vídeos mais recentes. O Ben, que é o psiquiatra, ele vai depois falar com uma responsável lá do asilo Arkham. E coincidência ou não, ela faz a mesma pergunta que o Coringa para ele, se ele não está fazendo isso só pelo ego. O psiquiatra nega essa possibilidade e ele diz que ele está querendo curar o Coringa para fazer disso um modelo e pegar esse modelo para aplicar em outros pacientes parecidos com o Coringa e assim poder curar eles também. Essa responsável avisa que ele só terá mais 2 semanas para tratar o Coringa. Quando o Ben protesta, ela lembra que é para a saúde dele e o que ocorreu com o último doutor que tentou curar o Coringa. O cara virou um vegetal, diz ela. Depois acompanhamos o Ben voltando para sua casa, pensando na sua última conversa com o vilão. E ironicamente, há um Smile com um sorriso grandão pendurado no retrovisor do carro dele com o dizer: melhor pai de todos. Será uma coincidência? Assim começa a paranoia do pobre doutor. Vemos depois ele chegando em casa interagindo com o seu amado filho e esposa. E então chega um momento muito legal e bizarro desse quadrinho, pois temos uma historinha dentro dessa história. Ela começa assim: era uma vez um local muito feliz em uma floresta. Essa vila se chamava Vila Feliz, e a Vila Feliz era o local mais feliz da Terra, e todos os seus habitantes se davam bem e eram amigos. Mas algo aconteceu. Um novo amigo apareceu no vilarejo. Ele se chamava o Senhor Sorriso, e ele carregava um item muito curioso, desconhecido. Os outros habitantes ficaram curiosos, e então o Senhor Sorriso ligou o estranho aparelho. Oi, sério mesmo, se a DC resolver lançar uma edição especial aí dessa historinha infantil bizarra, que provavelmente foi o Coringa que escreveu, eu quero comprar. Imagina o que mais que acontece nessa historinha. Essa era uma historinha que o pai estava lendo para o filho antes de dormir. Ele estranha o conteúdo dela, mas o garoto diz que o pai tinha dado para ele de presente. Ben não parece lembrar disso, mas o seu filho pede para ele continuar a história. Ele folheia o que acontece na historinha e vê cabeças sendo decepadas pela serra elétrica. O pai desiste de ler a historinha tão pesada e põe o filho para dormir. Detalhe aqui para o boneco do Batman no quarto da criança. O Ben vai falar com a sua esposa, e essa diz que ele vem agindo estranho nos últimos dias. Ela também tem medo que o Coringa possa fazer algo com seu marido, visto todas as vezes que ele já escapou de Arkham. Antes deles irem dormir,
ele pergunta para a esposa se ela não acha que ele está fazendo esse projeto pelo seu ego. Pois é, acho que ele já não tem tanta certeza assim, já que está perguntando de novo isso. Bom, então ele vai lá dormir, pega no sono, mas aí algumas coisas estranhas começam a acontecer. Ele começa a ouvir barulhos dentro da sua casa. E são barulhos estranhos, como alguém arranhando alguma coisa lá na casa dele. E então ele levanta da cama e vai ver o que está acontecendo. Ele não acha ninguém na casa e vai seguindo uns sons até a porta da frente. Então as luzes são acesas. A mulher de bem aparece já vestida e pergunta o que ele anda fazendo. Ele diz que ouviu sons vindos dali e diz para eles voltarem a dormir. Eis que ela estranha isso e diz que já são 8 da manhã. Por isso que ela já estava toda vestida. Ela estava saindo para trabalhar, ora. O Ben fica confuso com tudo aquilo. Então ele volta para Arkham, onde o Coringa conta mais uma de suas histórias. Dessa vez eles fazem referência à história clássica do vilão dos peixes que ri. Ele diz ao Ben que aquilo exigiu muitos preparativos. E sério, esses peixes que ficam sorrindo ficou muito legal aqui nesse quadrinho. O psiquiatra ficou surpreso como o Coringa conseguiu fazer aqueles peixes ficarem daquele jeito. Você deve ter sido algum químico ou algo assim, né? A sua pele é branca por causa de alguma substância química, certo? Pergunta ele. Aí ele resolveu tocar em um assunto delicado, a origem do Coringa. Até o próprio Coringa diz isso. O vilão então pergunta se ele quer realmente saber a história. O psiquiatra, claro que concorda. Então o Coringa diz: era uma vez um local muito feliz em uma floresta. Essa vila se chamava Vila Feliz. Sim, amiguinhos, é o mesmo texto daquela historinha bizarra de criança que o Ben leu para o seu filho. E esse tipo de terror psicológico é onde o Coringa é mestre. O cara é praticamente aí um rei dos truques mentais que faz qualquer um enlouquecer. Ele se dá conta disso e sai correndo dali, muito perturbado, enquanto o Coringa dá gargalhadas. O doutor vai até o banheiro e vê nele o reflexo do palhaço daquela historinha, e vê próximo dele um cubículo manchado de sangue. Ele vê dentro dele um funcionário do hospício morto e com rarrás escritos em sangue. O Ben cambaleia de susto e cai no chão. Ele pisca e quando volta a enxergar, vê que o funcionário na verdade está bem e na verdade não tem nenhum sangue no banheiro. Pois é, e durante todo esse incidente que eu falei antes, acompanhamos uma narração daquela historinha do Sr. Sorriso. Ela conta como um daqueles moradores da vila foi bater na casa do Sr. Sorriso depois, para perguntar por que ele estava machucando todos os habitantes felizes daquela vila. O Sr. Sorriso convida ele para entrar. Este morador sabe que ele irá machucá-lo, mas mesmo assim entra na casa. Bom, o esperado acontece. O Sr. Sorriso esfaqueia o coitado e antes dele morrer, ele pergunta por que entrou ali, mesmo sabendo que morreria. O morador responde: porque eu queria saber como era a sensação. Nestas últimas frases, a edição se encerra com uma visão horripilante. O Coringão desenhando um enorme rosto de palhaço, igual a daquela historinha infantil, na sua cela. Enquanto o doutor está lá no banheiro, totalmente perturbado. E, gente, essa foi a primeira parte de Joker Killer Smile. E o meu hype foi justificado, sério, que história, que desenhos e que roteiro. Essa premissa de história de ter alguém tentando estudar a mente do Coringa, ela sempre me fascina. E colocando aí na roupagem de uma história aí para adultos, dá para se colocar um monte de coisas que antes não davam para ser colocadas, por exemplo, lá nos episódios da Arlequina, que era para série animada para criança. Então aqui pode ter muito mais loucuras e coisas bizarras acontecendo. Gostei de como o roteiro desse quadrinho ele me lembrou de outras obras muito boas, como o Iluminado, Silêncio dos Inocentes, com aquela coisa do terror psicológico e coisas sendo imaginadas, muita loucura. E agora fiquei na vontade de saber o que mais que o Coringa vai perturbar aí nesse psiquiatra. E fiquem de olho aqui no canal, porque nós vamos continuar resumindo essa minissérie que vai valer muito a pena. E pessoal, agora eu quero saber o que vocês acharam desse quadrinho. O que vai acontecer em seguida? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostaram desse vídeo, não deixe de dar aquele joinha. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrim. Tem o link do projeto na descrição e você pode ver todos os extras incríveis que nós oferecemos. Valeu mesmo, gente. Tchau, tchau.